Olá, galerinha do segundo ano do ensino médio, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de Matemática. Vamos lá para mais uma aula, dando continuidade no conteúdo de propriedades dos determinantes. Então, vamos para a nossa P5, propriedade 5. Troca de filas paralelas. O que diz essa propriedade? Se trocarmos de posição duas filas paralelas de uma matriz M, obteremos uma outra matriz M' tal que o determinante da minha matriz M' é igual ao oposto do determinante de M. Então, vamos lá para o exemplo, para facilitar. Então, essa matriz aqui, determinante de ordem 2. Qual é o valor desse determinante quando eu calculei? Lembram? De ordem 2, produto da matriz diagonal principal, menos o produto da secundária. Deu quanto? Menos 22. Tranquilo. Se eu trocar as minhas filas, ó, troquei, ó. Essa linha aqui, a segunda linha, se tornou a primeira linha e a minha segunda linha se tornou, a minha primeira linha se tornou a segunda linha, ó. Fiz o quê? Fiz a troca, ó, troca de duas filas, o quê? Paralelas. Quanto foi esse determinante? Eu nem precisaria calcular. Vai ser o oposto desse. Se esse aqui é menos 22, então esse vai ser o quê? 22. Ou seja, a troca. Se eu troco o valor, troco as filas, ou seja, uma linha ou coluna, vai ser o oposto. O determinante vai ser o oposto. Esse exemplo aqui, ó. 2, 5, 3 e 9. Eu vou fazer a troca, ó, dessa primeira coluna com a minha segunda coluna. Troquei. Então, o determinante, se eu trocar, o que vai acontecer? Se esse determinante aqui vale 3, o trocado vai valer quanto? Menos 3, ó. Não preciso fazer conta. Sabendo que essa aqui vale 3, sabendo que essa daqui vale 3, e que a outra eu só fiz trocar as filas, então ela vai ser quanto? O oposto, menos 3. Quando trocamos de posição de duas filas paralelas, o determinante faz o quê? Troca de sinal. Só isso. Troca de filas paralelas, troquei a fila, o que acontece com o meu determinante? Troca o sinal. Vamos para mais exemplo. Eu tenho essa aqui, ó. Não precisa saber. É assim que vem a questão. A questão, ela me dá esses determinantes aqui, ó, e já dá o valor, dá 5. Não importa saber quem são as letras, ele diz que é 5. E o que ela vai querer saber? Se eu trocar essas duas linhas, a primeira com a segunda linha, ó, troquei, ó, tô vendo, eu fiz a troca. Qual é o valor desse determinante? Menos 5. Então, é assim que vem nas questões. Ela pode te dar esse determinante e dizer que é igual a 5 e pedir. Calcule o valor desse aqui. Esse só tem letra, não tem nenhum número. Às vezes vamos precisar saber essa propriedade. O que foi que ela fez? Ela trocou as linhas. Então, o determinante vai ser o oposto. Nem faz conta, não faz nada. Só o oposto. Quando trocamos a posição de duas filas paralelas, o determinante troca de sinal. Trocou as filas paralelas, o que acontece com o determinante? Troca o sinal. É isso que diz essa minha propriedade, 5. Propriedade 6, o produto de uma fila por uma constante. Constante é um número qualquer, um número real qualquer. Se todos os elementos de uma fila, de uma matriz, forem multiplicados, gente, todos, viu? Todos os elementos de uma fila. Lembrando que é fila, linha ou coluna. For multiplicado por um número real K. Quem é esse K, professora? Qualquer número real que vocês conheçam. O determinante da matriz assim obtida fica multiplicado por K. Vamos para o exemplo. Tenho esse determinante de ordem 3, como é que eu calculo? Usando Rus. Primeira, repita a primeira coluna e a segunda coluna. Faço as minhas multiplicações, ó. Só relembrando que isso aqui nós já tivemos aula sobre como resolver o determinante de ordem 3. E o meu resultado foi quanto? Menos 11. Tranquilo, quando eu calculei este determinante.
Multiplicando agora a minha segunda coluna da minha matriz A por menos 3, nós vamos ter o quê? Eu vou multiplicar essa coluna aqui, a minha segunda coluna toda, ou seja, uma fila. Por quanto? Por menos 3. Então, eu vou ter a seguinte determinante, ó. Repetir, porque eu só multipliquei a minha segunda coluna por menos 3. Então, 9 vezes menos 3, menos 27. 3 vezes menos 3, menos 9. E menos 1 vezes menos 3, 3. Ó, multipliquei todos os elementos da minha segunda coluna por menos 3. E aí, quanto é que vai ser esse determinante? Sabendo que o determinante dessa daqui é menos 11. É só fazer, turma, menos 3 vezes menos 11. Ou seja, eu não precisaria aplicar Sarrus. Eu vou mostrar a vocês que realmente dá menos 33, ó. Ou 33 positivo. Ó. 33 positivo. Eu já sabia sem precisar fazer conta, sem precisar usar Sarrus. Por quê, professora? Já sabia sem fazer Sarrus. Porque eu vi que esse determinante aqui, eu tinha uma fila, ou seja, era a minha segunda coluna toda multiplicada por menos 3. E se esse determinante foi menos 11, então, pela minha propriedade de uma fila por uma constante, era só fazer menos 3 vezes menos 11, que ia dar 33. Nem precisaria aplicar essa Sarrus aqui. Um outro exemplo. Ó, tenho essa daqui, deu quanto? 6. Quanto é o produto? Quanto seria o determinante dessa matriz aqui, ó? Percebam que aqui eu tô dizendo, ó, multipliquei toda a minha primeira coluna por quanto? Por 5. Então, não preciso calcular essa vezes essa vezes essa. Basta fazer 5, que foi o número que a constante que eu multipliquei minha primeira coluna por quanto? Pelo valor desse determinante, 6. Então, 5 vezes 6, 30. Só isso, professora, só isso. Então, se eu percebo que eu tenho uma fila multiplicada por uma constante, então, o seu determinante vai ser esse número, essa constante, vezes o valor do meu determinantezinho aqui, ó, que ela já me deu 6. Para não precisar estar fazendo conta. Então, relembrando, as propriedades, elas vêm para facilitar a nossa vida. A gente não tá fazendo tanta conta. Exemplo 2. Ó, aqui ele já me deu, ó, esse determinante vale quanto? 10. Como eu sempre digo, não importa o valor que tem aqui, a questão tá dizendo que vale 10. Ok, vale 10. E aí, se ele não desse aqui essa respostinha aqui, pedisse para vocês calcularem o valor desse determinante, o que vocês iam observar? Ó, a minha segunda linha toda, ela tá multiplicada por uma constante. Que constante é essa? Número 7. Então, esse determinante vai ser quanto? Essa minha constante, que é 7 vezes o valor desse determinante aqui, ó, 10. Então, 7 vezes 10, 70. Ou seja, se uma fila for multiplicada por um número, então, o determinante também fica multiplicado por esse número. É isso que diz essa minha propriedade. Se uma fila for multiplicada por um número, seu determinante também vai ser multiplicado por esse número. E a consequência dessa propriedade? Seja uma matriz A de ordem N e K um número real, nós temos o seguinte, que o determinante de K vezes A é igual a K elevado a N vezes o det de A. O det de A é o determinante de A. E K é o meu número real qualquer. Exemplo. Eu tenho esse determinante aqui, ó. 2, 3, 4 e 9. Eu já digo que o valor desse determinante é 6. E aí, eu te dou o seguinte determinante, ó. 10, 15, 20, 45. Percebam, turma, que nesse caso aqui, ó, esse determinante aqui, todos os... Foi o quê? Foi essa matriz aqui, todos os elementos dessa matriz aqui, ela foi multiplicada por quanto? Por 5, ó. Percebo. 5 vezes 2, 10, ó. 5 vezes 3, 15, ó. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 9, 45. Então,
Se eu chegasse para vocês, dessem esse determinante aqui, ó, que valia 6, pedisse para vocês calcularem o valor desse determinante aqui, ao invés de vocês estarem fazendo a conta esse vezes esse, menos esse vezes esse, vocês iam fazer o quê? Ah, aqui vale 6. Se esse determinante aqui, ele é o quíntuplo desse. Todos os elementos desse determinante foi multiplicado por quanto? Por 5. Então, basta vocês fazerem, ó, 5 elevado a n. Que ordem é essa matriz? De ordem 2. Então, por isso que fica 5 elevado a 2. Esse n, turma, é a ordem da minha matriz. Então, fica 5 elevado a 2 vezes 6. Prof, de onde foi esse 6? Porque o determinante dessa matriz é 6. Prof, de onde foi esse 5? Porque eu peguei toda essa matriz e multipliquei por 5, que resultou nessa. Por que está elevado a 2? Porque essa matriz é uma matriz de ordem 2. Então, 5 elevado a 2 é 5 vezes 5. 25 vezes 6, 150. Então, é isso que diz essa minha consequência da minha propriedade anterior, de multiplicar por uma constante. O det de K vezes A, que é um número real, ou seja, eu pego minha matriz e multiplico ela todinha por um número, vai ser igual a quem? A esse número elevado a n vezes o determinante de A. Lembrando que n é a ordem da minha matriz. P7, matriz triangular. O determinante de uma matriz triangular é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Só estão lembrando, prof, o que é mesmo uma matriz triangular? Quando os elementos acima ou abaixo da minha diagonal principal são todos nulos. Então, é isso que é uma matriz triangular. Exemplo. Ó, aqui eu tenho uma matriz triangular. Perceba, aqui eu tenho a minha diagonal principal e acima dela todos os elementos são quanto? 0. Todos os elementos são zeros. Por isso que é a matriz triangular, só relembrando. Então, como é que eu calculo? Eita, pessoal, preciso repetir a primeira e segunda coluna? Não, basta eu multiplicar a minha diagonal principal. Ou seja, vai ser 5 vezes 1 vezes 8. Basta fazer isso, 5 vezes 1 vezes 8, que dá 40. Eu multipliquei a minha diagonal principal. Por exemplo, mais uma vez, nós temos uma matriz triangular. Acima da minha diagonal principal, todos os elementos são zeros. Então, o que é que eu faço? Basta eu multiplicar a minha diagonal principal. Ou seja, 2 vezes 3 vezes 7, que dá 42, ó. Multipliquei todos os elementos da minha diagonal principal. Exemplo 2. A mesma coisa, ó. Temos uma matriz triangular, ó. Abaixo da minha diagonal principal, todos os elementos são quantos? 0. Lembre, matriz triangular é quando acima ou abaixo da minha diagonal principal, todos os elementos são zeros. Então, basta eu multiplicar a minha diagonal principal. Menos 2 vezes 5 vezes 3 vezes 2, menos 60. Só isso, a minha propriedade só. O determinante de uma matriz triangular é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. E aí, eu vou deixar para vocês, como atividade, vocês resolverem a página 24. Ela é toda sobre as propriedades dos determinantes. Então, vocês vão precisar recorrer da aula anterior, que foi a parte 1 de propriedades, e dessa aula, que é a parte 2 de propriedades. Então, a página 24 toda. Então, nesse slide, nesse material, eu já trouxe todas as questões, justamente para aqueles alunos que não têm o livro. Então, vou estar deixando também disponibilizado esse material em PDF. Quem tem um livro, página 22. Inclusive, as atividades complementares que já tem no final do livro, as respostas, mas aí vocês precisam estar resolvendo para chegar no resultado. Então, ó, oitava questão. Começando a oitava. Calcule o determinante de A usando as propriedades. Então, prof, como assim usando as propriedades? Ó, vou fazer aqui a letra A. Perceba o seguinte, ó. Quanto é esse determinante? 0. Prof, por que 0? Pela propriedade, ó, de filas iguais. A minha primeira coluna é igual à minha segunda coluna. Então, esse determinante é igual a 0. Então, vocês não vão calcular aqui sarrus, não.
Vamos saber, dá 0, por quê? Propriedade das filas iguais. E assim vocês vão fazendo com as demais letras. A nona. Usando as propriedades dos determinantes, demonstre que esse determinante vai ser igual a 0. Então, você vai usar propriedades. Nessa questão aqui, vocês vão usar mais de uma propriedade, tá? Para chegar que ele deu 0. A 10ª. A e B são matrizes quadradas de ordem 4. Se o determinante de A é igual a 3 e sendo B igual a 2A, calcule o determinante de B. Então, já está dizendo ó, que A e B é o quê? Uma matriz quadrada de ordem 4. Já sabe, vai ter 4 linhas e 4 colunas. Diz que o determinante de A é quanto? Já dá que o valor é 3. E quem é a minha matriz B? É 2 vezes a minha matriz A. Ou seja, a minha matriz B, eu estou multiplicando todos os elementos da minha matriz A por quanto? Por 2. Então, vocês vão usar aquela propriedade. Foi até a última propriedade que eu falei para vocês. Uma consequência de uma propriedade. Tranquilo? Já sabe, né? 2 elevado a quanto? A N. Lembra? K elevado a N vezes o det de A. Vocês acham meu determinante B. E aí vem para as complementares, começando na 32. Então, vão calcular, turma, utilizando as propriedades. Essa questão 32 aqui se assemelha muito com a 8ª questão das atividades, ó. Qual é a propriedade aqui? Quanto é que desse determinante? 0. Por conta da qual propriedade? Ó, fila nula. Essa daqui, quanto é que dá? Por conta de qual propriedade? Nós vimos hoje. Essa, a mesma coisa. Questão 33. Se o determinante de A, a unidade determinante é 23. Qual o determinante de B? Lembra, inclusive, eu falei para vocês. Olha, gente, é assim que vem as questões. Não importa as letras, você só precisa identificar, ó. O que foi que mudou aqui? Será que eu troquei alguma coisa? É isso aí que vocês vão fazer. Será que é transposta? Então, é essas coisas que vocês vão estar analisando. Para que essa atividade, professora? Para vocês estarem praticando as propriedades. Que as propriedades, vocês vão estar memorizando ela por meio de prática. Questão 34 também segue a mesma ideia. Ele pede para vocês calcular, dadas as matrizes A e B, calcule o valor do det de A mais o determinante de B. Então, vocês vão calcular esse determinante aqui de A, vão achar um valor, vão calcular o determinante de B e achar também o valor. E aí, é só somar o det de A mais o meu determinante de B. E aí, vocês podem estar usando propriedades para estar descobrindo qual é o valor desse determinante e o valor deste determinante aqui, sem precisar fazer tanta conta. Mas, caso não, vocês podem usar sarruso aqui e sarruso aqui também, porque a questão não pede para vocês usarem propriedade. Se a matriz A é igual a... Daqui, podemos afirmar que a transposta de A é igual a quanto? E aí, vocês vão precisar saber o que é aquela propriedade da matriz transposta. E aí, é só calcular esse determinante, vocês já vão saber o valor da transposta. 35 é a questão que a gente fez anterior, já falei pra vocês. 36, ó. Ele me dá essa matriz e diz que o valor dela é 7. Qual o valor desse determinante? Ó. Já tá aqui a dica, ó. Percebam que ela é o quê? São o quê? Proporcionais. Então, tem a propriedade lá. E a mesma coisa aqui também, vocês vão estar utilizando propriedades. Então, o valor de um determinante de uma matriz é 25. Se dividirmos a primeira linha por 5 e multiplicarmos a primeira coluna por 2, qual será o valor do novo determinante? Então, também dentro das propriedades. Então, é isso, galerinha. Faça atividade. Ah, professora, muitas questões. São muitas questões, mas são questões que vocês resolvem rápido. Não é aquelas questões de estar fazendo contas. Se fosse questão de estar fazendo tanta conta, eu ia passar menos. Vocês sabem disso. Porque são questões rápidas onde vocês vão estar praticando. Esse determinante é 0. Por quê? Propriedade de fila nula. Pronto, não faz nem conta. É para vocês praticarem mesmo. Lembrem, vocês são capazes, sejam positivos. Sigam o cronograma de estudos. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.